Daniel, capítulo 9, capítulo 10. Daniel 10, versículos 12 e 13. Daniel 10, versículos 12 e 13. Projetando um ano inteiro para ser mais abençoado. Projeto de esperança. Daniel capítulo 10, versos 12 e 13 diz assim: Então ele me disse: Não temas, Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te diante do teu Deus. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. E Miguel, um dos maiores príncipes, veio em meu auxílio. E eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Senhor, muito obrigado. E que essa palavra continue a falar, impactar e transformar as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. O capítulo 10 é um relato que mostra que no terceiro ano de Ciro, então já não era mais aqui o Medos, era a Pérsia. Então no terceiro ano de Ciro, Daniel recebe uma visão. Lembrando que Ciro foi o rei que primeiro liberou um remanescente dos cativos de Judá para voltar para Jerusalém. Então estamos, ou foi antes dessa passagem aqui, ou foi depois dela. Mas ele foi um instrumento de Deus para liberar o povo para voltar para Jerusalém. Então, quando Daniel está aqui nesse terceiro ano, ele tem aqui uma visão, e a visão é tão extraordinária que só ele vê. Quem estava com ele fica com medo, né? Então Daniel está vendo a visão, e quem está com ele está com medo. Então Daniel enxerga, vê, mas os demais ficam com medo. Porventura, Daniel falava alguma coisa do que ele estava vendo. E naquela visão ele via um homem que vinha ali do rio Tigre, né? Nessa visão do rio Tigre, ele vê esse homem vindo. Então, quando ele vê esse homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de upaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Então ele tem essa visão deste homem que estava vindo e que tinha algo semelhante na vida dele. Essa semelhança descreve e traz sobre Daniel algum pavor, mas principalmente naqueles que estavam à sua volta. E quando esse homem chega, ele fala com Daniel. Verso 11: Daniel, homem muito amado. Já imaginou? Um enviado de Deus aqui, tipificando Jesus Cristo, enviado de Deus, e falar para você: Daniel, homem muito amado. Por que Daniel era muito amado? Porque Daniel tinha propósito. Daniel era um homem pecador como qualquer um de nós, mas Daniel era diferente porque ele tinha propósito. Ele tinha uma vida projetada em Deus.
e os projetos foram 12, e esses 12 projetos Daniel teve em sua vida constantemente, e por isso que ele ouve essa palavra, Daniel, homem muito amado, porque ele projetou a sua vida em Deus. Você não vê Daniel aqui falando de bens materiais, você não vê Daniel aqui falando de curas físicas. Daniel projeta a sua vida em Deus, e esse projeto de Daniel era viver para Deus, demonstrar uma vida em Deus. Mas podemos entender que nesses versos 12 e 13, Daniel ele demonstra esperança. Ele demonstra esperança naquilo que ele vivia e naquilo que ele via. Ele estava sentindo a presença do sobrenatural de Deus. O seu corpo não aguentava o poder da glória de Deus e enfraquecia. Ele ficava ali fraco. Ele ficou um tempo sem as suas comidas desejáveis. Então, essas comidas desejáveis, que era a que ele mais gostava, ele não comeu. Possivelmente, as outras que ele não desejava muito, era que ele comia. E neste período, Daniel, ele se consola numa forma assim de esperança. E nessa forma de esperança é demonstrar quem Deus é em sua vida. Por isso que ele tem um projeto de esperança em Deus. O significado de esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisas boas. Fé. Daniel fez uma oração e teve esperança de sua resposta. Quando Daniel fez a oração, a resposta não veio assim. Diz que foram 21 dias para a resposta chegar. Mas eu vejo Daniel, um homem que tinha esperança, e naquela esperança ele estava crendo que Deus ouviria a sua resposta e que Deus lhe daria o entendimento de tudo aquilo que ele estava vendo e sentindo. Então, quando ele tem essa resposta depois de 21 dias, mas ele tinha essa esperança de orar constantemente, de orar em todo tempo, em todo momento. Diz o anjo ou o homem que aquela resposta saiu no primeiro dia que ele orou, no primeiro dia. Mas houve uma grande batalha espiritual para que essa resposta chegasse a Daniel. O inimigo não queria que Daniel soubesse do que iria acontecer no futuro, mas ele queria impedir. Mas Gabriel veio para ajudar. Gabriel só. Imagina o poder desse anjo. Um anjo só livrou e a resposta veio. Um só anjo. E ele é o maior dos anjos ali. Ele é um dos maiores. E bravo. Um homem que ele resolveria as coisas difíceis no mundo espiritual. Então Gabriel, Miguel. Então Miguel, ele resolve e vê essa situação. E quando ele demonstra assim, ele demonstra e vê naquilo que o Daniel necessitava dessa resposta. E o projeto de Daniel neste capítulo foi esperança, tanto para o presente como para o futuro. Como podemos ter esse projeto hoje também? E o que Daniel fez com sua esperança? E o que ele gerou em sua vida? Gerou 4 propósitos em sua vida. E vamos a eles.
O primeiro propósito foi que a esperança gera perseverança. A esperança gera perseverança. Porque à medida que eu tenho uma esperança, ela vai produzir automaticamente na minha vida saber esperar. Porque Deus pode responder assim, no piscar de olhos, quando mal terminarmos a oração, já ter a resposta. Mas também pode demorar alguns dias, meses, anos, para que essa resposta chegue até nós. Mas não devemos desistir de orar. Devemos continuar orando, ou pedindo ou agradecendo. Mas devemos continuar incessantemente orando. Não parar de orar. Porque se você parar de orar, é como se você desistisse da causa. É como se você desistisse daquela peleja. Então Daniel nos ensina aqui que devemos ter esperança, mas perseverando. Então Daniel orou o primeiro dia, Daniel orou o segundo dia, Daniel orou o terceiro dia, e assim constantemente ele orava, até que no final dos 21 dias a resposta chegou. Você não deve parar, você deve continuar. Você deve continuar orando, porque perseverança nos ensina a esperar. Perseverança nos ensina a agir. Bom, vê que Daniel, ele não ficou parado. Daniel continuou com a sua vida. Daniel continuou com o seu trabalho. Daniel não tirou férias de Deus. Ele continuou agindo, porque ele esperava no Senhor. E esperar no Senhor é saber que Ele vai nos dar a resposta e a capacidade daquilo que necessitamos. Ele vai nos dar a resposta. Perseverança nos ensina a fazer. Romanos capítulo 8, verso 24, abra sua Bíblia. Você vai ver Paulo falando sobre essa perseverança. Paulo ensinando os irmãos romanos a ter essa esperança e ter essa confiança em esperar no Senhor. Romanos 8, 24 diz: porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Então nós somos salvos na esperança, e nessa esperança que nós somos salvos, nós aprendemos a ter e a crer, mesmo que não vemos Deus operar e Deus agir. O segundo propósito que Daniel aprendeu e que devemos aprender é que a esperança gera aprovação. A esperança vai gerar em minha vida aprovação. Porque quando Paulo diz aos romanos, ele diz: porque fomos salvos na esperança. Que esperança? De que Cristo é que salva, de que Cristo é que nos liberta, de que Cristo é que nos dá a vida eterna. Essa é a esperança. Nós nunca vimos Cristo, nós nunca contemplamos a sua imagem ainda, mas nós temos esperança de um dia vê-lo face a face, de um dia encontrá-lo, estar com ele, como naqueles hinos mais antigos que fala: quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu quero ver é o meu mestre, é aquele que pagou o preço para que eu estivesse lá. Então a esperança gera aprovação na salvação, aprovação no serviço
prestado. Então, quando eu sou salvo, eu tenho esperança de que eu sou salvo, e nada me tira dessa salvação em Cristo, porque eu tenho esperança que eu sou salvo. Então, quando eu sou salvo, é porque eu já estou aprovado. Eu já estou aprovado para aquela eternidade que é real. Começa aqui, mas não tem fim na eternidade, na glória de Jesus. Lá não tem fim. Aqui eu ainda estou passando pelo teste, sendo moldado e sendo um vaso útil na obra e nas mãos do Senhor. Mas lá na glória, eu serei aquele que prestará e servirá sem tempo, sem dia, sem hora, né? Só cantando, glorificando, exaltando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a aprovação no serviço é quando eu creio que eu estou fazendo o serviço da melhor forma, da melhor maneira, do melhor jeito, do melhor gesto. Então eu passo crendo nessa aprovação, porque eu tenho esperança que passo para o Senhor. E quando eu estou assim, ela vai entender que aprovação nas lutas da vida. Então, a esperança vai me dar aprovação nas lutas da vida. Nada vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nenhuma coisa me afastará desse Senhor e desse amor que Ele tem por mim, que eu tenho por Ele. Então, nada pode, porque a esperança gera uma aprovação nessas lutas da vida. Romanos capítulo 5, versos 3 a 5, Paulo vai dizer: e não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. Vê que foi o contrário aqui, esperança pareceu inútil. Mas por quê? Porque iniciou com uma tribulação, e nessa tribulação produziu em mim perseverança, saber esperar no Senhor, saber louvar ao Senhor mesmo não vendo, cultuar a Deus mesmo não sabendo o dia da resposta, mas eu vou perseverar, e essa perseverança vai me dar aprovação, e essa aprovação a esperança, sabendo que o Senhor está ao meu lado. E a esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então Paulo, quando nos ensina que essa esperança foi uma forma que o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas, e Ele está conosco. Ele não sai das nossas vidas, Ele está conosco 24 horas por dia, porque fomos selados. Deus está nos selando com o seu Espírito, e o Espírito, aonde Ele é selado, é como o selo, chega na eternidade. Ele não sai da nossa vida. Não tem como o Espírito Santo entrar hoje e ele sair. Não tem como. Ele só vai sair na nossa morte, porque terminou o trabalho dele em nossa vida. Mas ele, quando estivermos aqui, ele está conosco. Ele não sai. Ele pode, às vezes, eu apagar a ação dele na minha vida, mas Ele está na minha vida. Ele pode eu colocá-lo no cantinho no meu viver, mas Ele está na minha vida. Ele não sai, Ele não se retira da onde Ele entra. Ele fica ali até que a pessoa parta dessa vida. O terceiro propósito que Daniel nos ensina é que
a esperança gera intimidade. Vê que só Daniel está vendo e sentindo aquela visão. Os outros só estão com medo, né? Os outros só têm medo. Daniel está vendo e sentindo, e eles estão sentindo medo, e se esconderam. Diz que eles correram e se esconderam. São os bate-pau muito frouxos, né? Largaram Daniel sozinho. Então, tem que arrumar pessoas que ficam até o fim. Então, a liderança que Deus vai me dar, ou está me dando, vai ter que ficar comigo até o fim. Porque se correr e esconder, aí eu vou ter que ir atrás. Mas não, para pegar e esconder. Pega e esconder. Então, assim, porque não tem como. Os companheiros de Daniel caiu fora e se escondeu. Não estava vendo nada e já estava com medo. E Daniel estava vendo, ficou ali meio temeroso, mas ficou. Então essa intimidade produz certeza, essa intimidade produz confiança, essa intimidade produz bem-aventurança. Filipenses 1, verso 20, Paulo vai dizer: segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O que nós vemos hoje é que o povo quer só vida, ninguém quer morrer. Se eu perguntar aqui, eu vou ser decepcionado. Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ficar aqui. Todo mundo. Mas Paulo está dizendo: eu quero, pelo contrário, com toda ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido no meu corpo. Esse engrandecido, porque veio uma intensa expectativa de esperança no início do verso, seja pela vida, seja pela morte. É isso que o Senhor quer. É isso que Daniel estava experimentando ali, aquela glória vinda sobre ele, e ele sentindo o corpo dele humano não aguentava, caía, o homem tocava nele, ele ficava de pé, mas novamente enfraquecia. Essa intimidade que Paulo está dizendo aqui, que ele quer que o nome de Cristo seja engrandecido em sua vida. Essa intimidade. O último propósito que Daniel teve e quer nos ensinar é que a esperança gera alegria. Alegria de ser grato pela salvação. Quantas vezes você já orou agradecendo a Deus porque você é salvo? Quantas vezes neste ano, né? Temos aí 10 dias só do ano. Quantos desses 10 dias você orou porque você é grato? Grato porque você foi salvo. Daniel nos ensina a ser grato nessa esperança. Grato, alegria de ser grato pela salvação, alegria de ser provado por meio dele, alegria de ser útil na obra dele. Então Daniel passou por todas as provas, por todos os momentos, mas ele estava alegre. Daniel também soube entender que essa alegria de ser útil nas mãos do Senhor, na obra do Senhor. O Senhor, por isso diz, Daniel, homem muito amado, porque Daniel era útil na obra do Senhor. Útil. Será que o Senhor falaria da mesma forma conosco? Romanos capítulo 15, verso 13: que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo.
Então essa esperança do poder transbordar, Ele quer que nós venhamos transbordar no poder, na esperança pelo poder do Espírito Santo. Então essa esperança quer gerar em nós alegria. Alegria porque somos salvos, e eu sou grato a Jesus por isso. Alegria porque eu sou provado. Eu estou passando pela luta, mas sou provado. E eu me alegro em saber que eu estou passando por isso, porque Cristo está me dando essa oportunidade de passar por isso, para que Ele seja Deus. E depois, a alegria de ser útil na obra dele. Útil. Concluindo, Daniel experimentou o ato de exercer sua esperança como um projeto de vida, e assim como ele, podemos exercitar durante o ano inteiro, seja em qualquer momento que passarmos, a esperança que em Cristo Jesus nos ouve e sua resposta virá no tempo dele. Você tem que orar com essa esperança, que a resposta não venha no seu tempo, venha no tempo de Deus, e a forma seja de Deus e não a sua, porque muitas vezes o não é um motivo de sermos gratos e louvarmos a Deus, porque o não é porque nós temos algo melhor para receber, e quando recebemos o não é porque Ele vê lá na frente, Ele sabe o que é melhor para nós. Você quer ter esperança ainda mais em toda e qualquer situação em 2019? Se você quer, fique em pé. Se você quer ter essa esperança que Daniel teve no capítulo 10, em 2019, e você quer para a sua vida, fique em pé. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. A esperança, nessa esperança do Senhor Jesus, vamos orar. Pai bendito, Senhor, nós temos 12 meses no ano, e Daniel, Deus, nos ensina com o seu modo de ser, com o seu projeto de vida, 12 maneiras para vivermos o ano inteiro, para sermos mais abençoados. Senhor, que nós venhamos não só ouvir, mas que venhamos, ó Deus, colocar em prática, que nós venhamos, ó Deus, exercitar cada um desses projetos, cada uma dessas ações em nossas vidas. Abençoe a tua igreja, os teus filhos que estão em pé, tuas filhas, que eles de fato, ó Deus, experimente essa esperança que Daniel teve, que essa esperança venha dar, ó Deus, aos seus corações, venha dar perseverança, venha dar, ó Pai, venha dar, Senhor, uma forma com que eles venham entender, venha saber, ó Deus, ser aprovado, venha saber, ó Deus, a saber esperar, ó Deus, no Senhor, entendendo qual é a vontade do Senhor, qual é o querer do Senhor, qual é o propósito do Senhor para as suas vidas, e que essa esperança venha gerar intimidade, venha gerar, ó Pai, alegria em seus corações, para a glória, para a honra e louvor do Teu nome, é que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria neste momento